Olá! Vamos falar de um julgado que está no informativo 823 do STJ que trata sobre direito do consumidor. O destaque diz o seguinte: é desnecessário o consentimento prévio e expresso do consumidor para a disponibilização de informações em relatório de consulta com a finalidade de proteção ao crédito. O que acontece aqui é o seguinte: nós temos qual que é a controvérsia. O próprio julgado diz: cinge-se a controvérsia acerca da licitude da disponibilização de informações em relatório de consulta com a finalidade de proteção ao crédito através de análise das particularidades do documento e da forma como o serviço é prestado para fins de reparação civil. Vamos lá. Aqui o regramento está na Lei 12.414 de 2011, que é a chamada Lei do Cadastro Positivo. É um nome que foi dado à lei. Se você ler ela, no nome da lei não consta Lei do Cadastro Positivo, mas é o nome que foi dado aí pela jurisprudência, pela doutrina. Tá. E aqui nós temos alguns artigos importantes que constam aqui na nossa tela aqui agora. Na tela seguinte aqui também eu deixei o artigo 5º que fala dos direitos do cadastrado. E o artigo 7º fala que as informações somente poderão ser utilizadas em determinados sentidos, mais especificamente para nós o inciso 1, né, realização de análise de risco de crédito cadastrado. E também a gente tem o artigo 16 que fala que se o banco de dados, a fonte e o consulente, eles são responsáveis objetiva e solidariamente pelos danos materiais e morais que causarem ao cadastrado e vai ser nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Vamos voltar aqui e entender isso aqui. A própria lei ela traz aqui algumas situações que, que ela fala, olha, são proibidas as anotações de informações excessivas e de informações sensíveis. E aqui ele explica o que são consideradas informações excessivas e sensíveis lá no parágrafo 3º do artigo 3º. É importante destacar o seguinte: isso consta do próprio inteiro teor. Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitado, acerca das fontes dos dados considerados, ou seja, o histórico de crédito, bem como as informações pessoais valoradas. E aí, o desrespeito aos limites legais na utilização do sistema Credit Scoring configura um abuso no exercício de direito, que pode ensejar responsabilidade objetiva e solidária, que nem a gente falou ali, do fornecedor de serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente. E pode gerar tanto danos morais, nas hipóteses de resultado, danos morais nas hipóteses de utilização de informações excessivas ou sensíveis, e também pode, nos casos de comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados, gerar aí também a, a indenização por danos morais. E se tiver algum dano material comprovado, também vai responder. Então perceba que é da própria sistemática simplesmente disponibilizar as informações em relatório de consulta com a finalidade de proteção do crédito. Não precisa desse consentimento prévio expresso do consumidor. Mas se o consumidor ele provocar, né, esse banco de dados, fala assim, oh, peraí, eu quero saber essas informações, eu quero saber o que está constando no meu histórico de crédito aí, porque às vezes tem uma dívida que o cara já pagou, às vezes tem uma coisa que já não existe mais, ou se não, ele pega e fala assim, não, peraí, quais foram os dados que você utilizou para chegar nessa qualificação minha no seu cadastro? Porque não pode constar aqui informação excessiva, não pode constar aqui informação sensível nos termos lá do parágrafo 3º do artigo 3º. Então tem que ter um determinado cuidado aqui, porque em que pese seja legítima a proteção do crédito, eu estou falando de potenciais danos ao consumidor. Então tem que ser nos estritos limites legais para ser utilizado da forma correta aí esse sistema de proteção de crédito. Então eu espero que tenha ficado claro aí a explicação desse julgado.
Muito obrigado pela paciência, pelo tempo. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.